Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor possa estar sendo derramada na vida de cada um dos nossos queridos. Aqueles que se encontram aqui, mas aqueles também que estão em seus lares, que estão acompanhando a este culto, prestando uma comunicação ao nosso Deus, com as suas vidas, com as suas orações, com a sua meditação. Nós queremos agradecer por mais esta ocasião, quando juntos nos encontramos para agradecer ao Senhor. A todos que aqui se encontram, posso estar glorificando a Deus em sua vida, em seus corações. Nada combinamos com o irmão Tiago, mas ele leu no mesmo evangelho que também estarei lendo. Ele começou o capítulo 24 de Lucas. Eu vou prosseguir um pouco mais adiante, porém, não estarei pedindo que os irmãos leiam todo o restante do capítulo, mas como não posso também ler, os irmãos vão me ajudar em alguns versículos. Mas está baseado o que vamos falar nesta noite em Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Não vamos estar lendo todos, mas é que o irmão puder colocar aí na tela, a gente vai, de preferência, depois eu estarei repetindo aqui aqueles versículos que eu gostaria que fosse projetado, para que eu pudesse também, junto com os irmãos, estar lendo, porque aqui, ainda que eu tenha a Bíblia aqui com a letra maior, mas não dá para mim ler. O rascunho que eu faço também, não consigo, nessa claridade, conseguir ler. Mas, assim, a palavra do Senhor vai nos falar. Peço que o irmão projete aí o versículo, capítulo 24, começando no versículo 13, e leia, projete, até o versículo 13 e 14, né? Lucas 24, 13 e 14. Vamos juntos, irmãos, aí? Podem ler. Até aí, irmãos, depois a gente prossegue mais. Ele disse aí que era 60 estádios, né? Ou 70. A minha Bíblia diz 70. Ali ele falou que é 60 estádios. Bom, seja 60, seja 70, as informações que nós temos é que esses dois discípulos de Jesus, após a ressurreição do Senhor, eles tomam uma decisão. Qual foi a decisão em que aqueles dois discípulos, a Bíblia não diz qual foi o nome deles,
mas que eles tomaram uma decisão. O ser humano é constantemente tomado de decisões. Todos nós, cada dia, cada momento, tomamos decisões em nossas vidas. E esses dois tomaram, qual a decisão em que eles tomaram? Foi de voltarem para Emaús. Emaús estava, então, distante, segundo as informações, que eles, no terceiro dia, esses dois, eles tomaram a decisão de seguirem para Emaús. Ele diz que Emaús estava a distante de Jerusalém 70 estádios. Ou seja, um estádio mede 606,75 pés. Logo, a aldeia estava a cerca de 11 quilômetros distante de Jerusalém. E esta é a caminhada em que aqueles dois discípulos fazem. Uma decisão de retornar, decisão de deixar de seguir. Agora perde a esperança de estar junto com Jesus. Eles ainda não haviam certificado corretamente de que o Senhor havia ressuscitado. No seguir deste capítulo, nós vamos descobrir que eles disseram que alguns dos discípulos falaram que ele ressuscitou. Porém, irmãos, quando nós temos determinadas informações e não ainda nos certificamos da sua realidade, fica uma incógnita. É verdade ou não? Nós não temos a certeza. E aí, irmãos, em primeiro lugar, nós vamos observar a volta a Emaús. A volta a Emaús permite as dúvidas em nossa vida. Coloca aí o versículo 15, meu irmão. Versículo 15. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. A dúvida em que surgia entre os dois, naquele diálogo: é verdade que Jesus ressuscitou ou não é verdade? A volta, meus queridos irmãos, ao passado, sempre, às vezes, nos traz dúvida. E aqueles que têm seguido ao Senhor por um determinado tempo, por um espaço de tempo, e têm desanimado da jornada, têm desanimado do convívio com o Senhor dos senhores, eles têm adquirido dúvida em suas vidas. Meus irmãos, Jesus sempre deixou bem claro da sua missão, o seu ministério e quem era ele.
sempre ele esclareceu e deixou para todos aqueles que o seguiam algo real e verdadeiro. Mas nesse mundo afora, nós vamos encontrar muitas pessoas que seguiram ao Senhor por um tempo, por uma ocasião, por um local, por uma condição em que lhes eram interessadas. E quantos, creio que aqui, todos os irmãos sabem muito bem, conhecem alguém que já trilhou os passos do Senhor Jesus. E por algo qualquer, alguma coisa o impediu. Jesus diz que os prazeres do mundo, eles são muito atraentes, e muitas são as pessoas que são envolvidas pelos prazeres do mundo. Muitos que, aí o hino que diz que muitos que corriam bem, e hoje longe do Senhor eles estão, porque voltaram na sua caminhada, voltaram na sua decisão, e querem seguir as dúvidas, assim que aqueles dois seguidores de Cristo agora voltam com um coração cheio de dúvida. Em segundo lugar, a volta a Emaús nos permite a tristeza em nossas vidas. Verso 17. Vamos ver o que ele está dizendo aí, no verso 17. E ele lhes disse: que palavra são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Havia tristeza no coração daqueles servos. Eles estão voltando. A incerteza na vida do ser humano causa tristeza. Quantas coisas você tem idealizado realizar, e em função das dúvidas que você tem, você volta com o seu coração triste, sem aquela esperança de conseguir aquele alvo, aquele objetivo que você estava sonhando com ele. E você então, o seu coração sente a tristeza de que, quando nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, o nosso sonho, a nossa expectativa, seguir aos passos do Senhor, seguir a caminhada com Jesus, é algo que traz fortalecimento à vida de qualquer cristão, de qualquer ser humano. Seguir, porque ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esta certeza, irmãos, precisamos segui-lo com uma decisão profícua.
em nossa vida. Aqueles dois estavam desanimados, por isso se encontravam tristes. Em terceiro lugar, a volta a Emaús nos permite uma decepção. Versículo 21. 21, vamos ver o que ele diz, versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. A volta a Emaús consegue decepções. Aqueles discípulos estavam decepcionados, porque havia uma esperança no seu coração de que Jesus era aquele que ia redimir Israel do jugo que estava submetido. Mas Jesus não vem como um político, como um guerreiro, mas sim como aquele que vence as dificuldades do pecado. O ministério de Jesus não é para lutar com armas, não é para lutar com política, mas é para lutar contra o pecado que atormenta todo o ser humano. E então eles estão com uma esperança política na vida de Jesus. Mas Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. A minha luta, o meu esforço, não é contra a política, mas é pela humanidade. Jesus veio para libertar o homem, não do Império Romano, mas libertar o homem do império maligno, aonde reina Satanás. E finalmente, em quarto lugar, voltar a Emaús bloqueia o nosso entendimento e bloqueia o nosso reconhecimento. Versículo 25. Ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. São palavras de Jesus. Veja bem, irmãos, retorno ao passado, retorno a Emaús, permite impedir na nossa vida muitas coisas que são a realidade do dia a dia. Impedir que Jesus está ao seu lado, de que Jesus está ao nosso lado, realizando o seu ministério. E muitas vezes nós não a reconhecemos. Aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus, mas o seu retorno, a sua volta, não estava mais preocupado com o ministério de Jesus, mas estava preocupado agora com os seus afazeres no dia a dia, a sua atuação, o que eles iam realizar durante a sua vida. E não reconheceram que Jesus estava ao lado dele. Somente quando chegaram no final
da jornada que Jesus faz com que vai mais adiante. E eles dizem: a caminhada é longa, fica conosco. E ao partir do pão, eles ficaram para cear, e ao partir do pão, quando Jesus orou, aí é que eles caíram, como diz aí, né? Aí caiu a ficha, né? E agora reconhece que é Jesus que está ao lado. Queridos, quantas vezes as nossas atividades seculares roubam a nossa mente, o nosso entendimento, roubam a nossa tranquilidade, e nós às vezes cometemos algo que jamais pensaríamos em cometer. Mas quando cai a ficha, e você vai voltar a si mesmo, e agora vai observar de que algo você estava caminhando na contramão. Você estava regredindo, em vez de você estar progredindo. Aqueles discípulos estavam na intenção de chegarem à sua cidade, depois de caminhar aqueles 11 quilômetros, e agora eles estão planejando algo na sua vida. Mas, irmãos, a nossa mente, às vezes envolvida com a nossa responsabilidade, o nosso compromisso no dia a dia, esquecemos de reconhecer tantas coisas que precisávamos realizar. A nossa palavra nessa noite, de que cada um dos nossos ouvintes não esqueça de que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus promete estar junto conosco. Jesus promete estar ao nosso lado, resolver aquilo que nós não podemos resolver. Mas às vezes nós nos envolvemos tanto com o dia a dia, as atividades outroras, que às vezes não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a palavra de Deus, não temos tempo para meditar na sua mensagem. E aí nós estamos caminhando na contramão da realidade. E então, quando eles tomam o conhecimento de aquele que estava ao lado, era Jesus, agora tomam a decisão de voltar. Retornar é distanciar de Jerusalém. Voltar a Emaús é distanciar de Jerusalém. Aonde estava o poder? Aonde estavam os discípulos reunidos? Aonde estava a fonte de socorro para toda a humanidade? Estava em Jerusalém. Ali estava reunido os demais discípulos. Por quê? Por que desistir e caminhar em direção oposta? Quantos, meus pesados irmãos, amigos, têm se afastado da fonte que é Jesus Cristo, de estar ao lado da palavra de Deus, buscando fazer a vontade do Senhor, e estão se distanciando para outros lugares, e estão perdendo as bênçãos que o Senhor Deus está oferecendo gratuitamente a todo ser humano. Que nesta semana de Páscoa, nesta semana em que comemora-se a ressurreição de Cristo, que possa também cada um de nós abrir a nossa mente
abrir o nosso entendimento e permitir de que Jesus faça morada em nossas vidas. Antes que nós tomamos a decisão de voltarmos para Emaús, voltarmos ao passado, voltarmos àquilo que já pertencemos, àquilo que já realizamos, mas precisa hoje tomar a decisão de algo novo na vida de cada um de nós. Que Deus esteja abençoando, que Deus possa abrir nossos olhos, o nosso entendimento, para lembrar de que Jesus quer nos ajudar, quer nos conduzir ao lar celestial, à vida eterna. E não deseja que nenhum de nós estejamos voltando ao passado, que foi um passado negro e desamanidor. Que Deus assim esteja abençoando, que Deus nos guarde. Vamos orar e os irmãos vão agora, estamos encerrando o culto desta noite com pós-lúdio. Queremos agradecer a todos em nome do Senhor. Que a graça de Deus, o Pai eterno, a comunhão de Jesus Cristo, nosso Salvador, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós e sobre todo Israel de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém, Senhor.